O livro de Colossenses, né, ele foi escrito por volta dos anos 60, mais ou menos, 62, né, depois do nosso Senhor, no ano 62 da nossa era, e o apóstolo Paulo encontrava-se preso em Roma, e ele recebe então a notícia que a igreja em Colosso está sendo afrontada ou atacada por heresias, especialmente, heresia é o ensino torto da palavra de Deus, né? Especialmente na questão da divindade do Senhor Jesus, ou de quem era Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai ser usado pelo Senhor para colocar aqui algumas coisas em ordem. Primeiro ele vai mostrar quem é Jesus, ele vai mostrar o que Jesus fez e como nós devemos andar de acordo com essa obra de Jesus. Por isso que o capítulo 3 de Colossenses é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, é um dos que eu mais gosto. E Colossenses 3, ele já avança no 4 como um assunto só. Então vale a pena ler esse livro, se você gosta de ler, leia o livro de Colossenses, porque assim como o livro de Romanos, Efésios, que nós estudamos na nossa EBD no semestre passado, é um livro riquíssimo com tantas informações para nós sobre o que devemos ser, sobre o que devemos fazer. Então, imagina o contexto, né? Olha, a igreja de Colosso está com dificuldade lá, as pessoas estão indo lá pregar umas coisas estranhas para eles, né? O pessoal lá está ficando balançado, como é que eles devem agir? E Paulo, então, escreve essa carta. Eu gostaria de dizer, eu já falei isso aqui em aula de escola dominical, que a heresia começou lá no Éden. Deus dá uma ordem para Adão, e às vezes as pessoas falam, pastor, por que você insiste sempre nesse assunto? Porque a gente tem dificuldade de aprender que Deus falou. E quando eu pergunto, né, pessoal de catecúmenos aí, a Duda, a Vanessa, o Derek, né, o Dani, qual foi a ordem que Deus deu lá no Éden? A resposta automática, para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. A ordem começa com uma concessão generosíssima. Uma ordem com uma permissão enorme. De toda a árvore do jardim comerás livremente. A ordem começa assim. Aí tem um mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrendo morrerás. Esse é o sentido hebraico, morrendo morrerás. Começa lá, Deus dá uma ordem. Essa é a ordem de vocês. Vocês querem viver? Porque um pouquinho antes, no capítulo 2, está escrito que o Éden, aquele jardim maravilhoso que Jesus plantou, da banda do Oriente, saía um rio que se transformava em 4 rios. Interessante que desses 4, 2 aparecem. Já na história humana, na história que a gente, geral que a gente aprende na escola. O rio Tigre e o rio Eufrates, citado em Gênesis. E aprendemos lá na 5ª série, hoje fala-se muito mal, né, da 5ª série, ele é 5ª série, mas 5ª série eu tenho saudade da minha 5ª série. Irmãos, eu estava andando ali na, como é que chama ali? Na Líbero Badaró, um rapaz veio assim, japonesinho, já me encarando, eu falei, rapaz, eu vou ser assaltado. E aí, tudo bem? Eu tomei um susto. E eu estava com a Márcia andando atrás de mim, né? E aí eu já olhei assim e falei, é agora, né? Você é irmão do Neil? Aí deu um alívio. Depende. Boa, depende, né? E era um colega de 5ª série, que sentava comigo, o Nelsinho, né? Nelsinho Matuga, japonesinho, eu gostava muito dele. E ele falou, eu sou o Nelson. Rapaz, aí daquele abraço, aquela coisa toda, perguntei da família dele. E é interessante você ser lembrado 40 anos depois, né? Você ser lembrado 40 anos depois. E era colega de 5ª série. E era uma época marcante, a minha 5ª série foi muito legal. Era um colégio de estado bom, né, que eu estudava, na época era muito bom, professores ótimos, eu lembro que eu aprendi muito, né? E na 5ª série a gente já aprende, qual é o berço da civilização? Mesopotâmia. O que quer dizer meso? Entre hipótamos, rios. Quais são os rios? Está em Gênesis.
E o nosso Deus cria tudo, deixa bonito, dá uma ordem, faz um cenário lindo. O que é mais bonito ali, Ele planta no meio do jardim uma árvore chamada Árvore da Vida, que estava bem no meio do jardim. E aí logo em seguida Ele plantou a árvore do jardim no meio, a árvore da vida no meio do jardim, e Ele diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Que Deus maravilhoso, que Deus generoso. Eu gosto muito de fruta, e de uns tempos para cá eu faço todo dia uma vitamina, põe todas as frutas que eu acho em casa lá, né? E eu fico pensando na diversidade. Eu queria que você pensasse numa fruta que você gosta muito. Ultimamente eu ando apaixonado pela manga. Pegar uma manguinha docinha, né? É coisa boa, mas tem gente que gosta de morango, tem gente que ama uma banana, né, Monas? Gosta de banana. Tem gente que gosta de coco, né? O pessoal da Bahia lá, né, gosta de um coco, né? Então, Deus é tão generoso que a Bíblia diz assim que Ele plantou toda sorte de árvores agradável à vista e boas para alimento, e diz para aquele casal: coma, é tudo de vocês, inclusive a que está no meio é de vocês. Aí vem alguém, distorce tudo e diz assim: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Nós já vimos isso aqui, são 6 alterações. A serpente acrescenta um não onde não tem, omite a palavra livremente. A mulher fala que não podia tocar, e a Bíblia não diz que não podia tocar, ela também omite a palavra livremente. Ela abranda a pena para que não morrais. E ali uma pergunta, né? Um ponto de interrogação em formato de anzol para prender o casal. E simplesmente distorcer tudo que Deus disse: mas o meu Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Aquilo que está dito, está dito. E aí nós vamos para o livro de Colossenses. Meus irmãos, há muitas doutrinas bíblicas que são atacadas. A nossa salvação é colocada em xeque muitas vezes. A obra de Jesus na cruz é colocada em xeque ou não suficiente muitas vezes. Olha, você é salvo pela graça, pela cruz, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser. Interessante que a nossa teologia muitas vezes é atacada muitas vezes. A veracidade da Bíblia é atacada muitas vezes. Por isso que a gente está estudando esse assunto, porque a Bíblia ela é atacada o tempo inteiro. Gente, 2025, o negócio de estudar a Bíblia já era. Esse negócio está ultrapassado. Mas existe uma doutrina bíblica que é a mais atacada de todas. É a divindade do Senhor Jesus Cristo. Guarda isso para você. Se Jesus não for Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. E eu poderia dizer: vai para casa ver o jogo, mas o futebol está tão feio que é melhor ficar aqui. Porque aqui nós falamos preciosidades de um Deus que não muda. Eu quero dizer para você com todo o amor, com todo o carinho do mundo: Deus não muda. Guarde seu celular, depois você vai ver quanto foi o jogo. Mas eu te garanto que as verdades eternas que você vai ouvir hoje aqui são para sempre. Lá na eternidade não vai ter time, graças a Deus. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor todos os dias por isso. Mas eu sei de uma coisa: a divindade do Senhor Jesus Cristo, ela é afrontada todos os dias. Quando eu digo para as pessoas que são discipuladas, estão aprendendo a Bíblia, que o próprio Jesus fez o homem à sua imagem, as pessoas se assustam. Porque foi Jesus que fez o protótipo do pó da terra e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão é criado à imagem do Filho, porque o Filho é a imagem de Deus. E às vezes nós ficamos aqui pensando que nós somos alguma coisa, que nós somos a última bolacha do pacote. Eu fico pensando que o meu Jesus estava na criação desde o Gênesis, fazendo todas as coisas.
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, por que foi escrito o livro de Colossenses? Porque eles estavam dizendo que Jesus não era Deus. E isso não é novo. Você que mora em casa, fique esperto. Vão bater na sua porta e dizer: olha, Jesus não é Deus. Ou vai ter um colega de escritório que vai dizer: Jesus não é Deus. Ou vai ter alguém que vai dizer: Jesus não é Deus. Todas as religiões do mundo não aceitam que Jesus é Deus, a não ser a Bíblia. Vamos ler Colossenses? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Interessante que ninguém é apóstolo ou pode se auto-intitular apóstolo. O apóstolo ele é chamado por vontade de Deus, por Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Eu gosto muito dessa saudação, graça e paz, mas às vezes ela vai tão no automático, especialmente no nosso meio aqui, presbiteriano, graça e paz, irmão. Mas graça e paz é uma saudação bíblica. A graça de Jesus e a sua paz sobre nós. Graça significa favor imerecido. Ou seja, você recebeu um favor imerecido. Não merecia ser salvo e ele te amou. E paz, shalom, significa literalmente quitar uma dívida totalmente. Por isso eu posso te saudar com a graça e porque essa dívida foi quitada da parte de nosso Deus e Pai. Versículo 3. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Eles eram motivo de gratidão, motivo de alegria, porque eles tinham fé em Jesus Cristo e do amor para com todos. Interessante que o amor, a fé em Jesus leva ao amor, não é interessante? Para com todos os santos. Então, se eu tenho fé em Jesus, eu tenho que amar. Por causa da esperança que vos está preservadas nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, ações de graça do apóstolo Paulo, pelo que ele ouviu falar de bom daquela igreja e da fidelidade dos irmãos que perseveravam, que amavam, que cresceram, eram cheios de esperança, de fé e amor. Por esta razão, versículo 9, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Que era a vontade deles, olha, eu estou orando por vocês. Desde que ouvimos as notícias de vocês, nós não cessamos de orar por vocês, e o nosso pedido é que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade do Senhor, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Qual era o desejo do apóstolo Paulo para aquela com a comunidade? Que eles transbordassem de pleno conhecimento de Deus e de toda sabedoria e também de todo entendimento espiritual. Uma vez eu escutei de um presbítero assim: olha, eu não quero muito aprofundar na Bíblia, eu prefiro nadar ali no rasinho, porque eu tenho um pouco de dificuldade, porque quando eu me aprofundo a responsabilidade vem. Eu falei, Deus não nos deu espírito de covardia, e o desejo é que você conheça Jesus. Tem muita gente que canta Jesus, tem muita gente que, ai Jesus, olha, eu tenho até medo dessa gente.
Mas a nossa oração é que nós transbordemos de pleno conhecimento dele. A gente não nos caibamos em nós mesmos, e tanto que a gente pode conhecer dele, da vontade dele, da sabedoria e entendimento espiritual. Porque quando eu volto lá para o versículo 6, deixa eu ver se é o 4, perdão. Desde que ouvimos da vossa fé, como é que a fé vem na vida do crente? Pelo ouvir do quê? Da palavra. E do pleno conhecimento dele, de sabedoria dele. Para quê? Que quando eu o conheço, eu tenho amor. Eu posso transbordar em amor. Que interessante. Volta lá, Edu, para o versículo 9. Pleno conhecimento da sua vontade. Toda sabedoria, todo entendimento espiritual. Por quê? Olha o versículo 10. Eu queria que você lesse esse versículo 10 comigo, porque eu acho ele muito bonito. Vamos lá? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A fim de vivermos digno do Senhor, de modo digno dele. É uma pena ele não estar aqui, mas a devocional do Mateus hoje, ela mexeu muito comigo. Por um motivo muito simples. Eu vi muita sinceridade. Eu vi muita sinceridade. Eu vi aqui muita coragem. Eu não sou o que eu deveria ser e vou lutar para que eu seja. Porque muitas vezes colocamos uma capa de supercrentes, saímos voando, damos ordem, decretamos, e enfim. Eu fico pensando naquela ilustração do Senhor Jesus, daquele publicano. Embora ele tenha contado isso como parábola, eu entendo que todas as parábolas eram acontecimentos possíveis. Algo que possivelmente podia acontecer. Um filho ir embora de casa. Um filho se arrepender e voltar para casa. Uma mulher que perdeu uma moeda. Um pastor que perdeu uma ovelha. Todas as parábolas, para mim, são possíveis de acontecer. Jesus nunca contou uma história mirabolante, né? Era uma vez um marciano que pousou aqui numa nave e saiu um monte de bonequinho verde. Ele nunca contou isso. Ele contou coisas que aconteciam do dia a dia. Alguém que experimentou uma junta de bois, alguém que vai viajar por um país distante. Ou isso não acontecia em Israel? Acontecia. E aí Jesus então está contando que um homem orava de si para si mesmo. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como ele. Olha lá, eu não sou como ele. Como esse pecador aí, esse publicano. Enquanto o publicano lá no cantinho batia no peito e dizia: "Se propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim." E a Bíblia diz que esse foi justificado para a sua casa. O nosso problema muitas vezes quando nós achamos que somos e não somos. Eu sempre costumo atender pessoas, às vezes as pessoas compartilham alguns problemas, eu sempre falo, pega uma folha, escreve a palavra eu. A pessoa escreve, bem grande. Agora coloca tudo que está do lado aí, está te incomodando do lado, em volta desse eu. E eles vão pondo, vão enchendo. Eu falo, você entendeu? Quem está no centro? Sou eu, pastor. Então, tem que mudar. Quando Jesus está no centro da sua vida, o seu eu está na cruz. Quando o seu eu está no centro da sua vida, é Jesus que está lá, naquela cruz. Ele quer ser o eu sou. E nós precisamos viver para o inteiro agrado dele, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Derek, Tatá, Elisa, Flor, Gelo, Tito, Rebeca, enfim, os nossos teens. Tem alguns aqui, né? Kathleen, Duda, Ana Laura, Manu, Gabi. Eu fico, Caio, Gabriel, né? Esses que estão chegando agora, Davi. Eu fico tão feliz de ver adolescentes se reunindo, estudando a Bíblia. Vocês não têm ideia.
Vocês têm um futuro lindo pela frente. E meu desejo é que vocês transbordem do pleno conhecimento de Jesus. Porque os seus coleguinhas de sala estão indo para o inferno e Jesus quer salvá-los e pode usar vocês. Quando eu dei aula 18 anos de ensino religioso, eu sempre elegia um escudeiro na sala de aula. Quem foi meu aluno aqui antigamente sabe. Eu dizia para você, você vai orar pela toda a tua turma, eu estou aqui 20, 30 minutos por semana. Você está aqui todo dia, influencia a sua turma, ora por ela. Eu recebo mensagens até hoje, essa semana recebi mensagem, eu fico muito feliz. Pessoas que já estão nos seus 30, já casadas, com filhos. E eu estou firme com Jesus. Cara, isso não tem preço. Aproveitem essa fase. Ofereça a juventude de vocês a Ele. Digno do Senhor, que vocês possam frutificar em toda boa obra. Os nossos jovens aqui, a Bíblia diz assim, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Se o Ferreirão pudesse voltar no tempo, ser jovem. Se eu pudesse voltar no tempo e jogar bola. Mas vocês são jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês e vocês têm vencido o maligno. Está escrito, Jesus quer usar a vida de vocês. Leve esse Jesus para a casa de vocês, para a família de vocês, para a escola de vocês. E transbordem em pleno conhecimento dele e dê fruto. Eu fico muito feliz quando a gente dá fruto. E não sou eu, é Jesus em mim. Ana, Jesus quer que você dê fruto. Bruno, Felipe, Jesus quer que você dê fruto. Vocês deem frutos. Letícia, Lucas, Jesus quer que vocês deem frutos. Eu sei que a Júlia está dando frutos lá onde ela está. Júlia, Pedro, meu filho Lucas, Jesus quer que vocês deem frutos. Edivan, você foi chamado para dar fruto. Jovens casais, vocês foram chamados para dar frutos. E transbordar no pleno conhecimento de Deus. Eu não sei você. A minha maior alegria é quando uma pessoa se converte comigo. Eu não tenho maior alegria do que essa. Seja em acampamento, seja numa conversa, seja mostrando aquele cubo evangelístico, às vezes falando, é um colega de trabalho, é você orou pela vida de alguém, a pessoa chega, rapaz, aquela oração fez tanta diferença para mim. Deus está chamando vocês para isso. Viverem de maneira digna dele, para o inteiro agrado dele. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Tem tanta informação nesses dois versículos, e eu fico louco para entrar no 13, que é lindo, mas eu vou entrar só na semana que vem. Eu já escutei assim, valeu pastor. Vocês estão rindo porque é verdade. Mas olha o que diz o versículo 11. Sendo fortalecidos, com o quê? Com poder ou todo poder? Segundo a força da sua glória. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é a glória do seu Deus? Um dia eu conversava num grupo, eu não sei se era daqui da igreja, mas a gente falava da palavra glória. Glória do grego significa peso. Peso. Eu penso na glória do Pelé. Passou. A glória do Ayrton Senna. Passou. A glória dos times da Europa. Passaram. A glória de um atleta olímpico. Passaram. Eu pergunto às vezes para a nova geração, sabe quem foi Michael Phelps? Acho que eu já ouvi falar. Passa.
A glória do nosso Deus é para sempre, e ela é poderosíssima. A Bíblia diz que Ele quer nos fortalecer com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ele não dá assim, uma forcinha, né? Vai, vou te dar um empurrãozinho, meu filho. É com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Que Deus é esse que faz tudo isso por mim? E o versículo 12: dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Espera aí, Ele me fez idôneo, mas eu não sou pastor. Mas Ele te fez idôneo. Eu não quero ser idôneo, às vezes mas Ele já te fez assim. Ele já te fez santo, inculpável, irrepreensível, que ainda nós vamos ler semana que vem, que está no capítulo 1. E mais, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você é um herdeiro, nós vimos isso em Romanos. E herdeiros com Cristo. Ele fez toda a boa obra. Que Deus é esse que faz uma obra em mim com tamanha grandeza dessa monta? Simples. A resposta está no versículo 13 em diante. Nós vamos ver quem é Ele na semana que vem. Quem é Ele que fez todas essas coisas? Meus irmãos, quem é Jesus? O que Ele fez na sua vida? Qual é a glória desse Deus que conhece todas as estrelas por nome e nenhuma só vem a faltar? As nações são como uma gota que cai num balde d'água. Ele transforma em nulidade todos os reis da terra. Qual rei da terra pode dizer assim: olha, eu sou Deus, o meu reinado é para sempre? Junte todos os reis da terra de uma única vez e coloque em pé diante de Jesus. É como uma poeira, como uma fumaça que se dissipa. E é esse Deus que se importa com você, que está falando assim: eu quero que você dê fruto, que você viva para o meu agrado. Não viva para você, viva para Ele.